Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Eu sou o professor Maicon Renner e nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Na nossa última aula, nós vimos as orientações de Jesus Cristo sobre a vida prática da piedade cristã. Vemos Jesus falando sobre oração, sobre as esmolas e sobre como isso deve ser praticado de modo que Deus seja agradado e que não nós sejamos glorificados. Hoje nós falaremos sobre a oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus dedica uma parte dessa sua orientação para explicar mais detalhadamente como os seus discípulos devem orar e todas as questões que devem fazer parte da nossa oração. Esse texto ele está lá em Mateus capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Então pegue seu papel, caneta, esteja atento às nossas observações no texto e faça também as suas anotações. E o texto diz o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então Jesus, no seu ensino sobre a oração do discípulo, ele começa falando sobre como o discípulo não deve orar. Na aula passada nós já vimos Jesus alertando sobre a oração dos fariseus, que era uma oração hipócrita, em que eles procuravam justificar-se. Agora Jesus fala sobre o modo de oração dos pagãos e diz: não sejam iguais a eles. Como é que os pagãos oram? Jesus vai dizer que eles ficam sempre repetindo a mesma coisa, e a intenção dessa repetição constante é fazer com que sejam ouvidos. Então eles alongam suas orações, repetem várias vezes a mesma coisa, crendo que serão ouvidos. Jesus cita o modo de oração pagã. Daí quando nós olhamos para a prática da oração pagã, nós entendemos bem essa instrução de Jesus Cristo. No modo de oração pagã nós encontramos, por exemplo, os mantras, que são frases comuns, frases especiais, que são repetidas constantemente por um longo período. Talvez você já viu aquela famosa cena, em algum filme ou algum programa de TV, em que está lá uma pessoa sentada, com os pés cruzados, as mãos sobre os joelhos e repetindo a frase, a palavra Om, Aum. Então isso é um mantra, na verdade, e um mantra bem comum no modelo de oração pagã. Então Jesus alerta
contra isso, né? São palavras sem nenhum sentido, sem nenhum significado, apenas constantemente faladas e sem nenhum tipo de reflexão daquele que está falando. Além disso, são palavras ou frases que têm a intenção de serem mágicas, né? A repetição de mantras são... Acredita-se que essa repetição dessas palavras específicas ou de frases específicas tem algum poder místico específico e podem atrair algum tipo de coisa. E o objetivo final é o controle da mente. Então, acredita-se que com essas palavras ou frases mágicas repetidas nos mantras, consegue-se chegar a um estado superior de concentração, de meditação. Você consegue controlar a mente, e consegue talvez algo mais especial que possa vir aí como bônus. Então Jesus ele alerta justamente contra esse tipo de prática, a tentar repetir palavras ou frases mágicas com a intenção de tornar a oração mais longa e com a intenção de controlar Deus. Por isso que ele diz, né? Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então não é isso que acontece. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: não tentem enganar Deus fazendo suas orações parecerem mais longas. Não orem mecanicamente, apenas recitando palavras sem sentido, e não tentem manipular Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então não só na citação de mantras ou de frases mágicas, mas em outros contextos as nossas orações podem ser assim. Às vezes nós ficamos recitando palavras e fazendo a nossa oração ficar mais extensa, e a gente tenta orar mais bonito com o sentido de tentar de alguma forma conseguir algo especial de Deus, né? Ou de forma mais crua manipular Deus. Isso não é possível porque ele sabe todas as coisas, né? Como Jesus disse, ele sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, e aí nós vemos que muitas pessoas recitam o Pai Nosso como se fosse um mantra ou como se fosse uma frase mágica, né? A oração do Pai Nosso é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Muita gente conhece, cristãos, evangélicos ou não evangélicos, pessoas que não têm religião conhecem a oração do Pai Nosso e muitas vezes repetem a oração do Pai Nosso, mas fazem isso de forma mecânica, né? Sem nenhum tipo de reflexão ou de compreensão sobre as palavras e sobre o sentido das coisas que estão envolvidas na oração do Pai Nosso. Então vamos diretamente para a oração do Pai Nosso. Então Jesus ensina como nós devemos orar e ele vai apontar alguns pedidos específicos que devem estar presentes na nossa oração. Inclusive, se nós repetirmos o Pai Nosso em oração, tudo isso precisa estar muito bem compreendido na nossa mente, porque alguns dos pedidos aqui de Jesus Cristo envolvem coisas bem sérias. Então a oração começa e diz: Pai Nosso que está no céu. O início da oração já é muito emblemático e polêmico.
Jesus inicia a oração com o nome Pai, né, ou em grego Pater. Não era comum, né, aliás, não havia esse costume das pessoas orarem a Deus e se referirem a Deus como Pai. Quando nós olhamos a cultura judaica, nós aprendemos que eles nem ao menos citam o nome de Deus, para que o nome de Deus não seja tomado em vão. Então, muito menos chamar Deus de Pai, né? Vemos Deus como um ser transcendente e que está para muito além das nossas mentes e do nosso mundo, mas dificilmente temos uma noção de intimidade com Deus. Por isso, Jesus ele inicia a chamar Deus de Pai na nossa oração. Ele ensina então que a nossa oração é um sinal de intimidade com o Pai, né? E com o nosso Deus, que não é só transcendente, não está apenas para além do mundo, mas ele é também imanente, ele está no meio de nós e conhece cada um de nós. Por isso Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. E uma curiosidade muito interessante: esse é o primeiro registro em todo o Novo Testamento em que nós vemos alguém chamar Deus de Pai. Tudo que vem depois provavelmente surgiu desse ensino de Jesus, de chamar Deus de Pai. Então esse Pai ele está nos céus, né? Se refere a Deus, né? Então a oração ele traz os dois, né, as duas compreensões sobre a natureza de Deus. Deus ele é Pai, ele é nosso, ele está próximo, mas ele também está nos céus, ele é Rei, ele é poderoso. E aí o primeiro pedido da oração é: santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado. Mas você pode se perguntar, mas Deus já não é santo? Como é que o nome de Deus, o nome de alguém pode ser santo? O nome ele está relacionado ao caráter de uma pessoa. Vemos, por exemplo, quando Deus ele chama Jacó, ele muda o nome de Jacó para Israel. Naquele momento, o caráter de Jacó mudou. Ele deixou de ser conhecido como o enganador, né, o suplantador, trapaceiro, para ser conhecido como Israel, né, aquele nome que depois veio dar nome à nação e ao povo de Deus, né, o pai das 12 tribos da nação judaica. Então, o nome está relacionado ao caráter. O caráter de Deus ele já é santo. Então, como nós podemos orar e pedir que ele seja ainda santificado? E isso está relacionado ao testemunho de Deus aqui na terra. Então, quando nós pedimos para que o nome de Deus seja santificado, é para que a sua reputação, por meio do seu povo, reflita o seu caráter. Então, a questão é essa. É que o povo de Deus reflita o caráter de Deus. Para que o nome de Deus, que é santo, 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 seja refletido no modo de vida do povo de Deus. Segundo pedido: venha o teu reino. O reino de Deus é o seu governo sobre o mundo, sobre a terra, sobre o cosmos, sobre a criação. E vemos e aprendemos que apesar de Deus ele estar
governando sobre todas as coisas e dele controlar tudo, mas vemos que ele ainda está num processo de implementação plena do seu reino aqui na Terra. Nós vemos no Novo Testamento, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, Jesus pregando o evangelho dizendo que o reino era chegado, que o reino estava próximo. Esse processo de implementação do governo pleno de Deus sobre o mundo começa principalmente com o ministério de Jesus Cristo. Então, na oração do cristão deve haver um desejo por essa implementação do reino, para que Deus governe efetivamente sobre todas as coisas, para que ele estabeleça de forma plena o seu governo sobre o mundo. E isso inicia em nós, cristãos, principalmente quando nós vivemos submissos ao reino de Deus, aos seus princípios estabelecidos através da sua palavra. E o outro pedido, junto com a necessidade da vinda do reino, é que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como já é no céu. Isso complementa a ideia da implementação do reino de Deus. Assim como a vontade dele já é feita no céu pelos anjos, também deve ser na terra pelos homens e pelo seu povo. E assim o reino de Deus ele vai sendo estabelecido na terra. Então essa primeira parte da oração nos ensina a importante lição de que em sua oração o discípulo deve demonstrar preocupação com o estabelecimento do reino de Deus na terra. Nós devemos orar por isso, E esse é o significado, pelo menos, dessa primeira metade da oração, Quando dizemos santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É o desejo de que Deus governe efetivamente sobre o mundo e também em nossos corações. A segunda metade da oração tem alguns pedidos que são mais, como vamos dizer, que são mais pessoais, que estão relacionados mais às necessidades físicas do homem. A primeira metade fala sobre as necessidades do reino de Deus, necessidades espirituais, e a segunda metade sobre necessidades materiais. Então começa e diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que nós percebemos é a questão comunitária que está envolvida na oração do Pai Nosso. Jesus diz: dá-nos hoje, ou para nós, o pão ele é nosso, as dívidas são nossas e os devedores são nossos. E não deixes a nós cairmos em tentação. E quem Deus vai livrar do mal, todos nós. A ideia aqui, ensinada por Jesus Cristo, é que na oração eu não devo pedir apenas por mim, eu não devo ter em mente apenas as minhas necessidades, mas as necessidades de toda a nossa comunidade cristã, de toda a comunidade dos discípulos. E quando oramos, dá-nos hoje o pão de cada dia, não é só para mim, mas para todos aqueles que são discípulos comigo na mesma comunidade. E esse primeiro pedido sobre o pão de cada dia mostra Deus, confiança em Deus, como aquele que é provedor das nossas necessidades, como aquele que sabe do que nós precisamos e que a cada dia ele vai nos sustentando, pelo menos com o básico para o que nós precisamos para a nossa vida diária. Então ele vai dizer em seguida: perdoa as nossas dívidas, ou
pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, a ideia aqui é de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas dívidas que nós temos contra Ele, porque nós também perdoamos os nossos devedores. Mas veja a instrução de Jesus. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem os outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A ideia aqui é de que se nós queremos ser perdoados por Deus, antes nós devemos ter a consciência de perdoar aqueles que nos ofendem. Em Efésios 4:32, Paulo ele fala sobre o perdão e ele vai dizer que o maior exemplo para nós perdoarmos aqueles que nos prejudicam está no perdão que recebemos de Cristo na cruz. Veja o que o texto diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, olhando para o texto, nós aprendemos a seguinte lição importante: que se nós não perdoamos outras pessoas, se nós guardamos rancor no coração, se nós nos negamos a perdoar os devedores, é porque muito provavelmente nós nunca fomos perdoados por Deus. É porque muito provavelmente nós não conhecemos o perdão de Cristo na cruz, porque nunca, na verdade, fomos salvos. Veja a importância, né, e a profundidade deste ponto na oração. Se nós não somos capazes de perdoar, é porque nunca conhecemos o perdão de Deus. E se nós não perdoamos, Deus não nos perdoará. E por fim, a oração diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, na verdade que o mal aqui não seria o mal como os problemas do nosso dia a dia, mas o mal aqui seria o maligno, na verdade, ou mais especificamente Satanás. Por isso que ele pede para livrarmos da tentação, que é Satanás quem nos põe em tentação. E assim a oração encerra: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração encerra com uma doxologia, né? Como uma palavra de glória, um elogio a Deus, né? Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, essa parte da oração nos ensina que o discípulo deve demonstrar preocupação com as necessidades dos outros discípulos, na questão do que é necessário para o viver diário, na questão do perdão dos pecados e na proteção contra a tentação que nos fazem pecar. Então vamos para nossas questões práticas. Pergunta 1. A oração do crente pode ser simples ou precisa conter palavras difíceis e elegantes? Por quê? Então, se você quiser aí, dê uma pausa, né, responda as questões antes dos nossos comentários. A oração do crente sim pode ser simples e não necessariamente precisa conter palavras difíceis e elegantes. Como nós já vimos, esta não é a intenção. Falar bonito
tentar impressionar a Deus com palavras elegantes não fazem nenhum sentido. Isso é coisa de pagão, né? De gente que não conhece a Deus. Porque Deus, ele é pai. Quando você conversa com seu pai, apesar de todo o respeito que você tem por ele, você não precisa, redigir uma carta com uma linguagem extensamente complexa, e muito bem elaborada. Você conversa com seu pai de forma simples. Então, nossa oração a Deus também deve ser simples. Dentre os princípios explicitados nessa lição, quais deles você consegue identificar na oração de Jesus em João 17? Então você vai ler aí João capítulo 17 e ver a oração de Jesus, né? É a sua última oração antes de ser crucificado. Então ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos e ele ora pelos futuros crentes, né? Nós vemos esses 3 pontos na oração de Jesus. E muitos dos princípios da oração aí do Sermão do Monte, do Pai Nosso, nós encontramos. Nós vemos Jesus demonstrando preocupação com o reino de Deus. Nós vemos Jesus demonstrando preocupação com a necessidade da comunidade, dos discípulos, quando ele pede principalmente para livrá-los do mal. Ele demonstra preocupação com o crescimento do reino, quando ele pede para que a vida em unidade sirva para a pregação do evangelho, para que o mundo conheça a Deus. Isso mostra também a preocupação com o nome santo de Deus, com o testemunho da palavra de Deus. Então, e várias outras coisas você pode encontrar ainda na oração de João 17. Que diferença há entre apenas recitar o Pai Nosso mecanicamente, como muitos fazem, e saber o que realmente significa essa oração? Bom, a diferença está em compreender os pedidos que nós fazemos, e entender que quando nós oramos venha a nós o teu reino, nós estamos colocando-nos numa posição de submissão em relação ao reino de Deus. Então, se nós colocamos venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, mas vivemos de forma desobediente a Deus e não demonstramos respeito pelos princípios de vida que Deus nos apresenta, é uma oração com um pagão, né? A gente ora sem nenhuma reflexão, sem saber o que estamos pedindo. Quando nós oramos, por exemplo, que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, mas na nossa vida nós não perdoamos e pedimos perdão a Deus, então Deus nunca nos perdoará, né? Porque nós estamos nos colocando numa posição de compromisso com Deus. Deus perdoa porque eu também perdoo. Então, se eu peço para que Deus me perdoe, mas eu nunca perdoo, então eu nunca serei perdoado por Deus, né? E aí eu estou assumindo essa compreensão sem nenhum tipo de reflexão quando eu oro. Então, principalmente, se aprofunde na compreensão do Pai Nosso, procure refletir esses princípios do Pai Nosso na sua oração, no seu dia a dia. Então é isso aí. Faça suas anotações, veja como a sua oração pode ser transformada a partir da compreensão da oração do Pai Nosso. Acompanhe as nossas aulas seguintes e até a próxima.